vivemos de facto um período muito perturbador do ponto de vista das relações de trabalho e, portanto, também do ponto de vista da negociação coletiva. Porque, obviamente, quando há uma fragilização das relações de trabalho e que altera significativamente as relações de poder e a situação de crise económica, de desemprego, é sempre uma situação extremamente difícil do ponto de vista da negociação coletiva, digamos, é a situação mais desfavorável a que a negociação coletiva possa trazer resultados. E efetivamente nós estamos perante essa situação e estamos perante essa situação não tendo salvaguardado recentemente os mecanismos que permitiam de alguma forma reforçar a capacidade sindical negocial. Estou a pensar, por exemplo, na reposição do princípio do tratamento mais favorável e também na caducidade das convenções coletivas. Estas duas questões que estiveram sempre em cima da mesa como alavancas fundamentais da reposição da capacidade negocial dos sindicatos são absolutamente imperiosas quando tudo o resto, se pode dizer assim, todas as outras condições estão de facto extremamente fragilizadas. Portanto, esta é uma primeira observação. E esta não é uma prioridade para depois, não é? É uma prioridade já. Há prioridades que são para agora, não é? Para estabelecer claramente o quadro mínimo de negociação e de reposição de algum equilíbrio que, no contexto atual, repito, é sempre desequilibrado pela própria crise económica. É um dos aspectos que me parece importante. Depois há um outro aspecto que são os temas para a negociação coletiva. Para além das questões salariais, há outros temas que esta crise veio pôr também em evidência, não é? Quando pensamos na situação das pessoas em teletrabalho, se calhar vale a pena pensar em aprofundar este tema na negociação coletiva e em aprofundar do ponto de vista de criar condições para que os trabalhadores tenham, de facto, direito à sua vida privada e ao controle do seu tempo relativamente à distância entre tempo privado e tempo de trabalho. Portanto, há todo um trabalho a fazer aí, há toda uma reflexão a fazer por aí. Depois há um outro desafio que eu acho que é fundamental, que é um desafio aos sindicatos, que é justamente a questão da unidade sindical. Nós estamos perante uma situação tão complexa que é fundamental reunir forças, juntar forças. E, portanto, muitas vezes a ideia, enfim, de negociações paralelas, de fragmentação sindical, de competição sindical, não concorrem de modo nenhum não beneficiam de modo nenhum a situação atual. Portanto, penso que é um desafio muito importante a convergência no plano sindical para ultrapassar ou para maximizar a capacidade sindical. Depois há os grupos, e que são grupos muito importantes e que foram vulnerabilizados neste processo. Os trabalhadores precários de vários tipos, não é? Os trabalhadores de recibo verde, os trabalhadores temporários, digamos, toda uma série de situações que nós podemos dizer, por um lado, é o problema da integração destas pessoas, da organização destas pessoas, das múltiplas formas de organização, mas da ligação com a organização sindical que é absolutamente fundamental nesta altura. Mas, por outro lado, há questões também prioritárias e imediatas de integração de uma parte destas pessoas. Tem sido uma das reivindicações de alguns partidos de esquerda tem sido a proibição dos despedimentos, independentemente de se querer definir uma política de proibição dos despedimentos numa latitude geral, há efetivamente medidas de integração que são absolutamente fundamentais. E, por exemplo, quem está contratado a prazo, a prorrogação dos contratos a prazo automática é, digamos, por exemplo, uma medida fundamental, ou a integração de trabalhadores dos processos do pré-PAV que não se concluíram, também são questões fundamentais. Isto joga, de facto, com a negociação coletiva, porque, no fundo, a negociação coletiva significa o quê? Significa integrar trabalhadores também num processo negocial. Não podem ficar de fora.
E há duas maneiras de não ficarem de fora. Uma é a sua integração regular em contratos de trabalho e a outra é, digamos, um esboço da organização, ou começar-se uma organização mais ligada entre movimentos associativos de precários e organizações sindicais e encontrar formas de estabelecer patamares de negociação. Pode não ser a negociação coletiva tal como nós a conhecemos, com força de lei, contrato coletivo de trabalho, com um clausulado, enfim, percorrendo toda uma série de parâmetros, até porque, por exemplo, quando um trabalhador é trabalhador independente, as suas condições são diferentes, mas podem ser processos negociais em que haja uma ligação e uma interligação com outros trabalhadores. Este é um processo, digamos, para começar a ser pensado e para, enfim, no fundo, conjugar pessoas, conjugar trabalhadores em diferentes situações. O que penso que é muito importante nesta altura é evitar que a desigualdade se traduza em divisão. A pulverização das situações de trabalho também foi um resultado desta crise, está a ser um resultado desta crise. A gestão da crise de saúde pública cria pessoas em situações diferentes, de teletrabalho, confinados, mais expostos, menos expostos, com uma gama de situações mais ou menos pesadas, com diferentes tipos de dificuldades. E assim como no tempo da austeridade foi realmente muito perigoso opor os trabalhadores do setor público ao setor privado, agora também seria opor os trabalhadores do setor público ao setor privado, os precários aos não precários, confinados, os em teletrabalho àqueles que perderam o trabalho. Portanto, penso que uma das questões é permitir ligar e quem é que pode permitir ligar. E, portanto, eu deixava uma nota final que há uma prioridade muito importante, que é a prioridade, de facto, de ligação, e quem pode fazer a ligação são os sindicatos, são movimentos sociais que estão aí, por exemplo, como extremamente interessante de acompanhamento, de proposição e de ação, e no fundo de ligação destas diferentes realidades. Não é? A negociação coletiva sobre diferentes formas só poderá ganhar com este processo e com, obviamente, uma estratégia que, do ponto de vista, digamos, da revisão da legislação laboral, comece também por levantar os obstáculos a essa possibilidade de maior capacidade sindical, de repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, o primado da lei e do direito do trabalho.